alguns versículos de proveito para a minha vida. E nessa noite eu quero, juntamente com os irmãos, dividir, porque aquilo que nós, através do Espírito Santo de Deus, entendemos para a nossa vida espiritual, nós temos o dever e o direito de compartilhar uns com os outros, porque é isso que a palavra de Deus nos ensina, que nós devemos ensinar uns aos outros, aprender uns com os outros, louvar o Senhor Jesus. Então, nessa noite, amado, sem perda de tempo, o texto lido de Marcos 10, 46. Primeiro ponto, para mim. Depois foram para Jericó. E saiu ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão. Então, Jesus foi com seus discípulos para Jericó. E quando ele saía com seus discípulos da cidade de Jericó, uma grande multidão. E Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. Porque é uma história que toda a igreja conhece. Que Bartimeu era cego, né? E como nós sabemos, nossos dias em que nós vivemos, costuma-se, as pessoas quando perdem a visão, não podem mais trabalhar. Se não receber uma aposentadoria, ele fica à mercê, né? E às vezes se torna uma pessoa a pedir esmola, né? Então essa era a vida de Bartimeu. Mas o que me chamou a atenção, no primeiro versículo, que quando Jesus entrou em Jericó com os seus discípulos, e quando ele saiu, essa multidão já acompanhou. Não disse que ele entrou com uma multidão, disse que ele saiu. Ele saiu. Então, no meu entender, lá dentro de Jericó, alguém ouviu Jesus falar. Alguém ouviu Jesus curar. E já saíram com Jesus, né? Porque disse que quando ele saiu, uma grande multidão. E esse cego estava à beira do caminho. Mas quando nós vamos lá para 47, diz assim, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, amados irmãos, ele era cego, mas não era surdo. E no meu entender, Bartimeu já ouvia falar desse Jesus de Nazaré, que andava operando milagres e maravilhas. E ele, na sua situação de cego, ele esperava uma oportunidade. E quando, naquele dia, Jesus entra em Jericó com seus discípulos, e creio eu que milagres e prodígios ali ele fez. E quando ele saía de Jericó, já uma grande multidão seguia. Louvado seja Deus, porque nós sabemos que aonde Jesus ia, o milagre acontecia. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele cego, ali ele estava à beira do caminho, porque era costume dele pedir esmola. Mas ele já tinha ouvido falar de Jesus, porque quando ali ele estava, diz assim, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amados, para quem esperava a esmola, ele clamava diferente. Ele clamava diferente. Por quê? No meu entendimento diz que Bartimeu já ouvia falar de Jesus, dos milagres que ele operava, e por ele ser cego, necessitar do milagre. No seu coração ele já dizia: o dia que Jesus de Nazaré passar
diz assim, agora vamos ver quando Jesus não fica indiferente com aqueles que o buscam, com aqueles que o chamam, com aqueles que o invocam. E diz o 49, e Jesus, parando, louvado seja Deus, mandou que chamasse. Jesus parou. Irmãos, será que Jesus não já sabia que Bartimeu estava ali? Jesus sabia, porque ele é o Filho de Deus. Ele não era, ele é o Filho de Deus. E ali, ele já sabia, mas ele deu que entender a todos que o seguiam. Já tinha repreendido o cego, de cara, não incomoda. Mas nem por isso Bartimeu se conteve e continuou a clamar. E Jesus agora para e ouve a voz de Bartimeu e diz: chamai, trazei até mim. O texto diz assim: e Jesus parando, mandou que eu chamasse. Então chamaram o cego, dizendo-lhe, agora olha como mudou, irmãos, olha como mudou a situação. Tem bom ânimo. Os mesmos que o requia de cara, não incomoda. Mas quando Jesus disse, chamai, agora vamos até ele e disse: levanta, tem bom ânimo, o mestre te chama, louvado seja Deus. O mestre te chama, graças a Deus, amados irmãos, que Jesus, ele nunca é indiferente com seus servos, com seus filhos, com aqueles que o amam, com aqueles que o buscam, com aqueles que confiam nele. Jesus não é indiferente. No tempo certo ele dá a resposta. E agora está aqui a palavra de ânimo. Tem bom ânimo. Levanta-te. Ele te chama. Levanta-te. Às vezes para analisar os textos bíblicos que Deus nunca falou com o homem deitado. Ainda não é assim. Mas sempre é levanta. 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 Mas por quê? Algum tempo atrás eu fui fazer uma análise desses textos. Levanta-te. Porque a gente de pé tem mais força. A gente de pé, a gente tem mais uma postura. Levanta-te. E aí, o cego agora toma ânimo e chega aonde ele desejava chegar, a presença do Senhor, para ali ele distribuir para Jesus o que ele necessita. Louvado seja Deus. E diz o 51. Naquele momento, o 50 ele levantou, deixou a capa e foi ter com Jesus. Atendeu a voz do mestre. E quando ele chegou na presença do Senhor, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? O Senhor sabia que Bartimeu era cego. O que ele pedia? Misericórdia, porque ele queria enxergar novamente. Mas Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? E nessa noite, Jesus está perguntando para nós, igreja do Senhor: o que queres que eu te faça? Nessa noite, o Espírito Santo de Deus está dizendo para nós, amados irmãos em Cristo Jesus: levanta-te, tem bom ânimo. Não vamos esquecer, mas somos, amados irmãos, de pé diante daquele que tudo pode e tudo faz, para o ministrar daqueles que o amam, daqueles que o buscam. E naquele momento Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Jesus sempre quer ouvir a nossa voz. Jesus quer sempre ouvir o nosso clamor. Jesus quer sempre ouvir de nós o que é que nós queremos que Ele faça em nossas vidas. Ele sabe de tudo, porque Ele é onisciente. Mas Ele quer ouvir de nós
que queres que eu te faça? E o cego prontamente respondeu: que eu veja, ou que eu torne a ver. Era a necessidade que ele tinha, que eu veja, que eu torne a ver. E nos dias em que nós estamos vivendo, a igreja do Senhor precisa mais do que nunca estar de pé para receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós. A igreja do Senhor tem que clamar mais, tem que pedir mais, tem que buscar mais. É tempo de renovação, é tempo de mudança, amados irmãos, porque o Senhor está nos dando essa boa oportunidade. Estamos vivendo dias difíceis, mas a igreja não é enganada. Agora, esses dias eu conversava com meu irmão, o pastor Weiland, e eu dizendo para ele que nesses meus 50 e poucos anos de evangelho, irmãos, eu estou ouvindo algo que eu ouvi, pastor, lá no interior do Maranhão, quando os cultos eram dirigidos no ar livre com uma lamparina de querosene, no escuro, só era para ler a palavra. Irmãos, praticamente analfabetos, que mal sabiam juntar as sílabas, mas falava dessa maneira para a igreja. Vem dias difíceis, quando você te fome e não vai ter pão, quando vai ter sede e não vai ter água. Nós estamos vendo, eu sei isso. E eu glorifico a Deus todos os dias da minha vida. Quando me levanto na minha igreja, quando estou no meu cantinho, ali na casa da minha filha, e eu procuro dizer para o meu Jesus: Senhor, eu te agradeço, porque eu não vejo o cumprimento da tua palavra. E a palavra do Senhor, meus amados irmãos, ela não vai se cumprir sem que a igreja veja. Porque se a igreja escutasse a bênção e ir para o céu, não vê os acontecimentos, a igreja não sabe o que a palavra diz. E nós precisamos estar de pé. Então levanta a igreja, tem ânimo, porque o Deus que tu serve, esse Deus não vai te abandonar, mas Ele vai cuidar, vai dar vitória. Ainda não é o fim, mas é para que nós possamos agora, mais e mais, nos voltarmos para o Senhor, estarmos mais perto do Senhor, porque desse mundo não tem nada para nós. E nós precisamos, amados irmãos, fazer como Bartimeu, tem ânimo, tem bom ânimo, levanta, o mestre te chama, levanta, é tempo, igreja, é tempo de estarmos de pé na presença do Senhor, deixando para trás tudo aquilo que o Senhor não se agrada, tudo aquilo que o Senhor domina, tudo aquilo que o Senhor não quer que esteja nas nossas vidas. É tempo de santificação, é tempo de forças renovadas, de espíritos renovados, coração puro, mãos puras, pensamentos puros, irmãos. É tempo, porque aqui está no versículo 49, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que Ele te chama. Ele te chama. Jesus está nos chamando para uma mudança. Louvado seja Deus. Para uma mudança, amados irmãos, para nós termos mais certeza daquilo que somos. Jesus está nos chamando para nós fazermos
irmãos, que eu veja, foi o pedido dele. E naquele momento, o Senhor, conhecendo o coração de Bartimeu, agora ele diz: vai, tua fé te salvou. Louvado seja Deus. É por fé, amados irmãos, é por fé que nós vemos a glória de Deus, é por fé que nós alcançamos a vitória, é por fé que a igreja do Senhor caminha, é por fé que os enfermos são curados, é por fé que as almas se rendem ao servo do Senhor, é por fé. Então a fé é o firme fundamento de todas as coisas. Então, meus amados irmãos, vamos continuar nesta caminhada. E o finalzinho diz assim: e logo ele viu e seguiu a Jesus seu caminho. Aleluia! Aí vai saber o resultado daquilo que receberam e saber agradecer. Porque Bartimeu recebeu a visão e agora ele seguiu Jesus pelo caminho. Louvado seja Deus. Então, que nós possamos, amados irmãos, cada dia nos lembrarmos que temos que ter ânimo, temos que estar de pé para podermos vencer as batalhas desta vida. Mas o Senhor, Ele é o nosso general de guerra e Ele não vai nos abandonar, mas Ele vai estar à nossa frente e nós vamos continuar pelo caminho, anunciando esse evangelho de salvação, falando das grandezas de Jesus, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. E que a igreja do Senhor permaneça fiel ao Senhor, porque é a nossa fidelidade que o Senhor trabalha em nossas vidas. E que o Senhor nos abençoe. Amém. Agora tem palavra, eu creio que em cada coração nessa noite vai palavra para nós irmos buscar mais o Senhor nessa tempestade que nós estamos vivendo, né? E Ele está te chamando, então você crê, que eu tenho certeza que o Senhor nos dará a vitória. Eu quero agradecer a vida de cada irmã que veio nessa noite, os irmãos, ou Deus estiver conosco nessa noite, né? E que o Senhor te abençoe a vida de cada um de vocês. E que não venha desanimar, mas que você venha com ânimo para estar na casa do Senhor, né? A semana que vem nós vamos saber só somente como chegar aos cultos, se vai haver culto ou não, o pastor ele já falou. Nós vamos orar, irmãos, mesmo que a gente não tenha culto, vamos cultuar em casa, vamos orar em casa, porque o Senhor se faz frente da mesma forma, né? Que isso não vai acontecer, mas se chegar a acontecer, levanta-te e tem bom ânimo, o Senhor está te chamando. E essa é a palavra que o Senhor colocou nessa ceia de campanha. Ele sabe qual foi o motivo. Deus fala com nós para colocar esse aqui. Amém? Ele já quer passar pelo pastor, está fazendo um trabalho, né? E assim agradecer a todos os irmãos que estiveram conosco nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Não percamos o ânimo. Ainda que alguém queira nos entender, mas nós continuaremos orando. Continuaremos clamando, continuaremos louvando e agradecendo o nome do Senhor, porque só Ele tem o poder de mudar as nossas vidas, de mudar a história das nossas vidas. Coloquemos de pé, vamos elevar a Deus mais uma oração, clamor, em favor das famílias, em favor daqueles que estão